Porque depois do Cristão Rico, eu começo a ver a vida de uma forma diferente. Os meus problemas financeiros foram acabando. Um financiamento da minha casa, que eu demoraria ainda 8 anos para quitar, eu digo para você que hoje eu tenho uma casa quitada. Que tem uma série de outras dívidas que estavam me incomodando e consegui fazer uma coisa que não acontecia há anos na minha vida. Sobrar dinheiro meu. Dinheiro meu nunca sobrava. Então, conseguindo sobrar para fazer os investimentos que o Cristão Rico orienta na carteira que a gente está seguindo. Depois do curso, eu consegui fazer sobrar dinheiro, né, do meu salário, coisa que eu não conseguia há anos fazer sobrar dinheiro, né. Consegui quitar as dívidas, né, uma dívida aí de 23.958, se eu não me engano, na época, né. Em 60 dias eu consegui quitar essa dívida, né. Isso para mim foi... Gente, isso não tem preço, isso tem valor. Além dessa dívida, depois eu ainda quitei mais uma dívida de R$4.000. Então isso para mim foi fundamental. Então eu ter, né, o meu salário sobrando, eu passei a fazer um investimento, né, agora também, comecei a investir um dinheiro. E eu não tinha carro, eu andava a pé, né? Eu tenho um carro, não é um carrão, né? Mas eu tenho um carro ali na minha garagem agora, né? Isso para mim não tem preço. Nossa, o que eu sinto muito feliz. Eu falo que o Cristão Rico foi colocado na minha vida em um momento crucial, né? Foi fundamental. Então, o Cristão Rico realmente foi... ele me fez esvaziar de mim mesma e acreditar que aquelas pessoas estavam ali para poder me dar um suporte, para me dar uma mentoria, para poder me ensinar o caminho de como realmente livrar das dívidas, ter uma vida financeira equilibrada, poder fazer investimento, poder fazer renda extra, desenterrar talentos e saber onde eu quero chegar. Já me organizei, já não devo a agiota. Nas lojas, comércios particulares que tinha também, porque ficava difícil, né? Não tenho, tá tudo sob controle, minha vida financeira tá toda sob controle, não tenho essa preocupação. Uma das coisas que eu tinha constantemente era corte de luz, eu não dava conta. Hoje eu não tenho, às vezes eu vejo passando carro de corte e eu respiro assim, eu não tenho. Eu tô tranquila, tá tudo em dias. De lado. O ano de 2020 foi o primeiro ano que eu terminei com R$1.500. Eu posso dizer, graças ao Cristão Rico, eu tô em paz. Eu consigo ter uma vida financeira assim mais tranquila. Financeiramente eu não sou escrava das finanças. As dívidas já existiam. Financiamento de carro, ainda estava pagando, então tinham bastante coisas aí, dívidas em aberto mesmo. Terreno pagando para parcelas, né? Então realmente esse baque a gente ficou, nossa, e agora? O que a gente vai fazer, né? E foi aí que eu comecei a estudar, né? Comecei a fazer o curso devagar e fui vendo as transformações, muitas transformações. Redução nas contas, por incrível que pareça. Aprendi a fazer atividades extras, né? Que antes a gente nem ligava, que a gente estava na zona de conforto, né? Então aprendi a fazer algumas coisas extras. Criei uma lojinha virtual através do curso, que eles ensinam a gente, né, a estar se superando, passando por uma metanoia mesmo, uma mudança de mente, né, de pensamentos, de atitudes. E isso ajudou demais. Então, cada passo que eu fui dando dentro do curso, eu fui vendo as mudanças. E no final foi sucesso assim total, tanto material quanto espiritual, foi maravilhoso. Eu tinha alguns empréstimos, que tinha seguros e lá a gente aprendeu como reduzir esses empréstimos, como pagar, como quitar esses empréstimos. E a gente foi exercendo isso, exercendo o controle, né? E para nós não servia fazer pela metade, para nós só servia fazer se fosse fazer direito, fazer completo, né? Hoje eu durmo tranquilo. A vida da gente mudou completamente, né? Eu comecei a história para você falando de dívidas que eu tinha e hoje a gente investe, cara. Hoje nós somos investidores. Hoje nós conseguimos doar para as pessoas, a gente, que é um princípio também muito impressionante, que faz uma diferença na vida da gente.
tá? Então a gente, hoje eu me sinto em paz. Hoje eu durmo tranquilo, a gente continua tendo os desafios da vida da gente, né? Não para, mas hoje eu consigo me planejar, me programar para alcançar, cada dia alcançando coisas novas. Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a essa nova aula dentro do Intensivão de Finanças Bíblicas, isso mesmo. Estamos no nosso 3º dia de intensivão, aula 5, que legal. Quem aí é super comprometido? Legal, olha, nunca tinha visto um conteúdo tão profundo, que legal. A aula de hoje é incrível, então fica aqui até o final, que eu tenho certeza que você vai aprender um conteúdo rico de finanças à luz da vida. Então, luz da vida, ixi, enrolei toda. Finanças à luz da Bíblia, faz parte da fala aqui que a cabeça... Sabe o que acontece? A minha cabeça pensa mais rápido do que a fala. Então, eu já estou falando na vida financeira, finanças à luz da Bíblia, e rolou e tudo, mas faz parte aqui. A gente descontrai um pouco aqui com os super comprometidos, enquanto todo mundo está entrando, recebendo o link dentro do grupo do WhatsApp. E quando você recebe o link, lembra sempre de já deixar ativado ou definir lembrete, para você ficar com o lembrete ativado quando a próxima aula for começar, tá bom? Quando você estiver acabando essa aula, você já clica na próxima aula de hoje à noite e define o lembrete da aula de hoje à noite. Isso mesmo. A Bíblia é o livro da vida, isso mesmo. Gostei. Vamos em frente, isso mesmo. Tem tudo a ver, faz muito sentido. E como eu disse, já estamos no nosso 3º dia, passa muito rápido. Nesse curso de intensivão de finanças bíblicas, são 28 aulas, 100% online, 100% gratuito, onde eu vou te mostrar que é possível ter suas finanças controladas, fazer sobrar dinheiro e investir para realizar os sonhos de Deus em sua vida. Nessa primeira fase, eu estou te mostrando a fundação, a sua mudança de mentalidade e te preparando para a tomada de ação na segunda fase, onde nós vamos ter exercício, comunidade fechada no Facebook, uma parte muito prática. Essa primeira fase aqui de 21 aulas está te aquecendo, está te preparando. Sabe por quê? Porque não adianta a gente querer construir uma casa sólida, começando do telhado, por exemplo. Você tem uma ordem, tudo tem uma ordem. O processo é necessário ser seguido com ordem, com obediência. E você tem que estar fundamentado sobre a rocha. E eu digo para você, todos os dias a minha equipe está enviando o link no grupo do WhatsApp da aula. O grupo vai ficar silenciado nessa primeira fase, durante esses primeiros dias do evento. E para quê? Para que esse grupo seja apenas para te lembrar do envio das aulas. Se você não está dentro do grupo do WhatsApp, entra e também se cadastra no evento cristãorico.com/evento, tá? As aulas mais especiais vão acontecer na segunda fase, que são 7 aulas, mão na massa. Inclusive, tem aula gravada, tem material de apoio, comunidade fechada de Facebook, tudo isso de graça. E eu digo, os super comprometidos são aquelas pessoas que realmente priorizam. Você quer fazer diferente na sua vida financeira. Lembrando que esse objetivo aqui desse intensivão é trazer esse conteúdo para você. E não importa se hoje você tem dívida, se você precisa entender, e eu quero te mostrar como é possível você resolver isso e você realizar os sonhos de Deus em sua vida. E é impossível sim. Por quê? Só que você precisa saber para onde você vai, saber um método, ter a sequência para isso, exercendo a ordem, a paciência,
tendo a decisão, a determinação e a fé. Se você perdeu as aulas passadas, elas estarão disponíveis ainda por pouco tempo no ar. Assista e se determine, está sempre presente aqui ao 12h07 e às 21h47 para estar ligada aqui comigo, porque as aulas têm uma sequência. E é importante, depois você vai sentir saudade de mim, vai, se dedica, vai, participa, faz essa forcinha, vale muito a pena. E eu quero trazer o caso da Jailma para edificar na sua vida, porque o testemunho realmente edifica. E às vezes você vê um caso que pode ser igual ao seu, e você pensa assim, nossa, meu caso não tem jeito. Aí você vê o caso de alguém que teve jeito. E o caso da Jailma, ela mostra que é realmente possível sair da dívida e nunca mais fazer empréstimo. Olha só, eu vou mostrar para você como é que é possível, tá? Equipe, se consegue compartilhar ou eu compartilho aqui? Eu vou compartilhar aqui, vamos ver. Só um pouquinho. Só um pouquinho, vamos lá, vamos lá. Eu me chamo Jailma, sou cabeleireira. E eu conheci o Cristão Rico no momento em que eu vivia orando e pedindo a Deus uma solução, uma saída. Porque eu trabalho o dia inteiro, gente, de segunda a sábado, de 7 da manhã a 10, 11 horas da noite. E quando chegava o final do mês, não me sobrava R$1. Eu vivia para pagar dívidas, para pagar contas. Sempre tive um sonho de fazer uma reforma na minha casa, mas aí não me sobrava. Então vivia correndo atrás de um empréstimo que pagasse menos juros, que não existe. Então eu olhando no Facebook, eu conheci a página Cristão Rico. Eu entrei e assisti 3 primeiras aulas e aquilo já foi mudando a minha mente. Há 2 meses eu já consigo controlar o meu dinheiro, controlar as minhas finanças. Eu controlo o que entra, o que sai. Eu sempre fui muito broquinha para mexer em banco, mas já abri conta em 2 bancos digitais, em 3 corretoras, já fiz 3 investimentos. No momento só estou usando uma corretora, fiz investimentos em 3 investimentos e vou fazer a minha reforma sem precisar fazer empréstimo. Olha só que maravilha o testemunho da Jailma. Isso mesmo. Olha só que maravilha o testemunho da Jailma. A Jailma conseguiu. E ela é muito engraçado como ela fala, eu era muito broquinha para mexer com o banco, para falar com o gerente, ela como cabeleireira é provavelmente uma excelente profissional, mas na parte de finanças se enrolava muito. E eu digo para você, ela precisava entender que era possível sair das dívidas. Ela achava que para conseguir o que ela queria, era só fazendo novos empréstimos, e não é por aí. Ela tinha o sonho de reformar a casa, o salão dela, e para isso era só ela pegava, eu tenho que pegar novos empréstimos com novos juros, e não é isso que vai resolver, e eu vou te mostrar nessa aula aqui hoje, tá? Então eu digo para você o seguinte, a Jailma, ela se matava de trabalhar para pagar contas. Será que você, na sua vida financeira, também tá assim? Quando você está tendo acesso aqui nesse conhecimento que você está tendo, o meu objetivo com você aqui, que está participando desse curso, eu quero te mostrar que você pode ser investidor e realizar os seus sonhos, mas que para isso você precisa começar com uma mudança de pensamento, uma mudança de mentalidade, inclusive com relação às dívidas. Com relação por quê? No sentido para que você possa sair das dívidas e nunca mais voltar. Isso com fundamento bíblico. Quer ver? Eu vou te provar
O que eu falo aqui, eu provo. Provérbios 4, 23. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Olha que versículo poderoso. Se você pensa quanto às dívidas, que a sua vida vai ser sempre assim, que para conseguir o que você quer, você precisa fazer nova dívida, novo empréstimo, cuidado com o seu pensamento. A sua vida é dirigida por ele. Olha como a Bíblia é rica. A Bíblia está te dando aí, eu estou traduzindo para você algo que como você deve guiar a sua vida financeira. Na sua vida financeira, são seus pensamentos que geram suas ações e seus resultados. O dinheiro que você tem hoje de saldo na sua conta corrente veio disso, veio daquilo que você decidiu comprar, aonde você decidiu usar aquele recurso. Provérbios 23, 7 diz: assim como pensas, tu és. E se você quer melhorar a sua vida financeira, quer viver as promessas que Deus tem para a sua vida e realizar sonhos, você vai precisar saber administrar suas finanças e começar a pensar diferente, inclusive para sair das dívidas e nunca mais voltar. E tem gente que pensa, pode pensar assim, é impossível mudar meu comportamento para prosperar. Eu digo, você precisa, nesse intensivão, passar por essa metanoia. E metanoia é o quê? Uma mudança de mentalidade. E de forma intensiva. Intensiva sim, porque se não for intensiva, se não for por priorização, não vai ser nunca. Quem não prioriza, não faz. Quantas coisas você já não começou e deixou para depois? Quantas coisas você falou, depois eu arrumo a minha vida financeira, depois eu priorizo isso. Você vai sempre deixar para você. Então tem que ser intenso, tem que ser intencional, tem que ser intensivo sim. Então, eu digo para você, isso é uma pontinha do aprendizado da aula de hoje. Comprometa-se 100%. Eu digo para você, aqui, para você ter resultado, inclusive nessa preparação para a segunda fase, é 50% para cada um. Eu tenho 50% de minha parte de dar o conteúdo, 50% de você assistir. Eu digo para você, dê 100% de você naquele momento que você está dedicado, porque eu vou dar 150% de mim, de todo o meu coração, estando aqui. Então, eu não perderia nenhuma aula, porque elas são continuação. E eu digo, como eu sempre digo, existem 3 tipos de pessoa. Eu quero ver qual você se encaixa nas suas finanças. Os curiosos, que são aqueles que passam para dar uma olhada na aula, mas não se comprometem, só sabem reclamar e não mudam suas vidas financeiras. Quem só reclama, já começou, está enrolando demais, não tem paciência, não muda. Não muda, porque não exerce o fruto do Espírito, a paciência. Os comprometidos são aqueles que até assistem a maioria das aulas, mas eles não aplicam e só guardam esse conhecimento para eles. Mas tem os super comprometidos, que são aqueles que participam de todas as aulas gratuitas e online, que basta você fazer o quê? Não é falta de tempo, é falta de prioridade. Priorizar, isso mesmo. Participar das aulas, priorizar, aprender. E como bons cristãos, também compartilhar esse conhecimento com as pessoas à sua volta. E pensa que reconhecer os super comprometidos, eu estou fazendo aqui, sabe como? Eu dou certificado de participação dentro do grupo do WhatsApp, você ficando até o final. Você pega as palavras-chave em cada live, eu estou te motivando, e tudo a gente age por motivação. A gente tem que ter um motivo para ação. Motivação. Eu te motivo dando frase da live, que são peças de um quebra-cabeça, que praticamente te resume. Olha como mastigado, só te dou mastigado. O que aconteceu na live. Então, faz você entender. Se você não caiu uma ficha inteira ainda sobre a live, a frase da live faz você dar um fechamento sobre o entendimento da live. Te dou uma peça do quebra-cabeça. E aí também, o certificado de participação, para quem ficar no grupo do WhatsApp até o final do evento, também indicação, você indicando
você destrava conteúdos exclusivos com a pessoa que você indicar se inscrever, tá? Através do link cristãorico.com/convite. E isso eu falo para você, você está só edificando na vida de outras pessoas. Por quê? Porque eu quero que você transborde na vida de outras pessoas. As suas metas, saia da sua zona de conforto. A sua zona de conforto apenas vai mudar quando você estiver desconfortável. É no desconforto que a sua zona de conforto se expande. Esteja sempre desconfortável para você estar confortável. Tem um mentor meu que fala assim: eu quero estar confortável no desconforto. Então, ele está sempre assim, sempre se desafiando, sempre indo atrás da meta. E eu acho incrível isso. Incrível. Então, eu digo para você, eu tenho meta também. A nossa meta aqui no Cristão Rico é impactar 2 milhões de pessoas com esse curso gratuito. E eu digo, sem o seu apoio de super comprometido, isso aqui, ó, vai ser mais difícil acontecer, mas eu tenho certeza que não sou eu que faço isso. Eu sou apenas ferramenta para o agir de Deus. Então, eu digo para você, quando o tema aqui... Vamos lá, tá tudo legal? Quero paz, legal. Ó, Fabi, as aulas você recebe pelo e-mail, tá? Quando você indica, manda o link para a pessoa e a pessoa recebe e se inscreve, a pessoa tem que se inscrever, confirmar a inscrição, você recebe no seu e-mail, tá bom? Maravilha. Vamos continuar aqui. Então, eu digo para você na aula de hoje, será que é possível ter as finanças controladas e nunca mais ter dívidas? Será que você pode se perguntar, será que eu consigo? Essa é uma das perguntas que mais me fazem sobre dívidas. Na verdade, a que mais me faz é como sair das dívidas. E muitas vezes me perguntam assim, eu tenho uma dívida impagável, é possível sair dela? E eu vou te mostrar a resposta dessa pergunta dentro da Bíblia. E aí eu começo para você com o seguinte pensamento. Lembre-se, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Em João 8:32. Entenda que o que a Bíblia diz realmente funciona. É real, é verdadeiro. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, em João 14:6. Olha só a importância da verdade e da clareza. Então, a verdade sobre sair das dívidas e ter as finanças controladas para fazer sobrar dinheiro e realizar os sonhos de Deus em sua vida, você precisa conhecer e você precisa enfrentá-la comigo nessa aula, tá? Então, eu digo para você, quando você entende essa verdade bíblica sobre o assunto, tudo começa a fazer sentido. É como uma venda dos olhos que estivessem te abrindo para uma nova realidade. A minha oração sincera aqui hoje é para que você entenda que esse pensamento de que será que é possível para mim, deixe de acontecer. Por quê? Porque eu já estou recebendo muitos testemunhos de pessoas sendo impactadas com essa aula de intensivão de finanças bíblicas. Isso só me confirma o quanto que Deus está abençoando esse projeto. Pessoas que estavam em sua zona de conforto, acomodados, não entendiam, eu não tenho que fazer nada na minha vida financeira, agora eu tenho que fazer. E olha que isso aqui é só o aquecimento para a segunda fase, que é a Semana Cristã. Imagina quando a gente estiver na prática, na segunda fase do curso. Então, mas eu faço isso aqui como missão, porque eu digo para você, na medida que ele der, você também será cobrado. Então, eu sei que Deus me deu muito pela formação que eu tenho, né? Então, quem não me conhece, eu sou Tayla Campos, fiz direito, economia, trabalho com execução de dívidas, sou mentora da vida financeira do Cristão Rico e Deus tocou meu coração como missão de vida ajudar cristãos a ter suas finanças controladas.
E eu falo para você, a ideia do ritmo que a gente tem trabalhado aqui no Cristão Rico, para entregar todo esse conteúdo de graça aqui para você, é surreal. E eu não faço só essas aulas aqui, não. Eu trabalho como advogada, com execução de dívidas. Eu também tenho 2 filhos. É uma rotina maluca, mas quando você está edificado sobre a rocha, firme no propósito, na missão, tudo é possível aquele que crê, porque eu sei quem é maior dentro desse propósito. E por que eu estou te falando tudo isso? Não é para me vangloriar nem um pouco, passo longe disso. É para te inspirar a fazer o que precisa ser feito, independentemente das suas desculpas que você tenha dado para você até hoje para sair das dívidas. Eu falo para você, hashtag chega de desculpa. Eu poderia, nesse momento, não fazer, não vou fazer live, não, eu vou fazer só uma por dia, e tá bom, a gente demora mais, leva 2, 3 meses, mas eu falo porque eu sei que quando é intensivo, aí tem um resultado mesmo. Eu sei que tenho transformado a vida de milhares de pessoas nesse trabalho, e eu sei que é só o começo. Eu sei o tanto que pessoas estão precisando, e eu sei que você precisa sair da sua zona de conforto, sair dessas desculpas para quê? Largar as desculpas para encarar a clareza e a verdade sobre as suas dívidas. Pronto, falei. Pronto, falei. E aí, ó, vamos lá, vou avançar aqui. Eu quero destruir crenças que já te impediram de seguir em frente para viver uma verdadeira prosperidade. Eu já te mostrei em aulas passadas como é que pensam os ricos. E tudo isso tem base na palavra de Deus, que é o que a gente acredita. Se você perdeu as aulas anteriores, elas são continuação. E muita gente me pergunta, mas doutora, qual livro de finanças que eu posso ler para aprender mais? Minha resposta é sempre, leia a Bíblia. Lá tem tudo o que você precisa. Eu já li vários livros de finanças, mas na hora de organizar o que exatamente eu preciso fazer dentro do meu orçamento, como eu devo direcionar com base em princípios, fundação. Eu trabalho em fundação, porque pagar uma dívida é fácil, né? Eu tenho um mentorado, Leandro, que ele fala que ele vivia o ano inteiro esperando o 13º para pagar as dívidas que tinha feito durante o ano e respirar aliviado. Aí começava janeiro, vinha IPTU, IPVA, material escolar, entrava em dívidas, passava o ano apertado, aí quando vinha um 13º, um dinheiro a mais de férias, respirava. Quer dizer, pagar a dívida era fácil, agora não entrar mais nela é o que ele precisava, é realmente a solução. Então, eu digo para você, se você quer não ter mais dívida, você precisa ter um aprendizado aqui junto comigo, com uma verdadeira transformação financeira, tá? E a Bíblia, eu digo para você, ela serve para você nunca mais ter dívidas quando você segue o seu princípio, tá bom? Tudo no Evangelho se resume a como a gente deve agir, e é sempre sobre nós, sobre compartilhar, sobre como a gente deve entender o que a gente está, como a gente deve estar nos guiando na nossa vida financeira, tá bom? E é importante você ter esse entendimento. Então, vamos lá. A perspectiva bíblica sobre dívidas é muito clara. Romanos 13:8 diz o seguinte: a ninguém devais coisa alguma. Em Provérbios 22:7, aprendemos que, porque o Senhor fala diretamente sobre dívidas assim: assim como os pobres são dominados pelos ricos, quem pede dinheiro emprestado se torna escravo de quem empresta. Olha aí a questão da escravidão que eu já falei em aulas anteriores. Pegou aqui comigo? Então, se você acha que a escravidão é só aquela que existia no passado, é só aquela que existia
quando o Brasil colônia. Olha só, eu estou abrindo os seus olhos que você precisa mudar, que você precisa sair dessa situação, tá? Com fundamento bíblico. Eu disse Romanos 13:8 e Provérbios 22:7, tá? Quando estamos endividados, ficamos na posição de escravos, de servos em relação a quem empresta. Pensa só a situação. Você deve ao banco. Olha o desespero que causa para você conseguir aquele dinheiro e pagar aquele boleto. Olha só, você trabalhar, pensa, consignado, empréstimo consignado, trabalhar o mês inteiro por uma quantia X e lá o banco ficar com uma parte e você receber menos. O banco, ele é seu senhor, praticamente, pegou essa quantia sua. E eu digo para você, e se essa dívida então for de cartão consignado, é pior ainda, porque é uma escravidão que não tem fim, porque o banco vai pegar só os juros e a dívida não vai acabar nunca. Olha a escravidão que é você só pagar juros todo mês, e aí você vai ver, eu vou te falar os passos aqui para sair das dívidas, dentro do curso, você ter a clareza das suas dívidas e você tem a constatação de que você devia X e continua devendo a mesma coisa, mesmo tendo pagado um monte, que era só juros, é revoltante. Então, eu falei assim, se essa dívida for de cartão consignado, é pior ainda. E o empréstimo consignado tira a sua liberdade da opção de escolher pagar ou não. E a verdade é que Deus não te quer preso a nada, absolutamente nada. Ele quer que você seja livre para adorá-lo. Todo o plano de redenção consumado na cruz foi para que possamos ser livres e não escravos de nada. Você não deve ser escravo na sua vida financeira também. E isso estou abrindo seus olhos. Não ignore conselhos bíblicos sobre finanças, por acreditar que cuidar das finanças, ficar rico, ter uma reserva, você não vai para o céu. Você precisa mudar isso. Pessoas que pensam assim, na verdade, são escravas do dinheiro, porque perdem a sua liberdade, porque na primeira necessidade vão ter que correr para o banco e vivem, saem de um endividamento e entram em outro, tá bom? E aí, eu digo para você, eu quero que você entenda que Deus te quer livre para adorar somente Ele. E eu digo para você, independência financeira não é independência de Deus. Em 1 Coríntios 7:23, Paulo diz, por preço foste comprado, não vos tornei escravos de homens. Se você está devendo o banco, está devendo um agiota, então você é escravo dele. Senhor, se liberte disso. Você precisa acordar e sair desse passo, sair dessa situação. O sacrifício da redenção também foi feito para que você jamais se torne escravo das dívidas. Deus te quer livre de todas as formas para que você possa servir apenas a Ele. No Antigo Testamento, uma das consequências para a desobediência a Deus era ter dívidas, sabia? Sabia que ter dívidas era punição? Está na Bíblia? Então, o endividamento está como uma maldição. Estou te falando isso com fundamento bíblico. Então, virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Ele te emprestará a ti, porém tu não emprestarás a ele. E o oposto também acontece para quem obedece a Deus. Deuteronômio 28, 1, 2, diz assim, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Então, Deus fala assim, você se torna credor e não devedor. Emprestará a muitos, porém tu não tomarás emprestado. Olha só, o não tomar emprestado é bênção. Tá fazendo sentido para você?
Tá fazendo sentido do que você precisa fazer alguma coisa, que Deus está falando para você? Olha, cuida da sua vida financeira, filho, filha. Vamos mudar isso, vamos se preparar. Eu estou aqui num processo de preparação para essa situação, tá? Eu quero que os super comprometidos estejam com paciência e preparados para isso. Por quê? Com esse fundamento bíblico, você vai entender que emprestarás a muito, porém tu não tomarás emprestados. Dívida é uma consequência da nossa obediência a Deus em relação aos princípios. Então, sair das dívidas é uma consequência da nossa obediência a Deus com relação aos princípios bíblicos sobre finanças. E não ter dívidas, quem obedece a Deus na vida financeira não tem dívidas. Então, eu digo para você, e analisa uma outra questão aqui comigo. Concorda comigo que quando você está fazendo um empréstimo, você está fazendo uma suposição sobre o amanhã? Você está considerando que mês que vem você vai ter condições de pagar aquela parcela. Talvez você nunca tenha pensado dessa forma. Mas eu sei que quando você pensa isso, você está considerando que você vai... eu vou tomar esse empréstimo e depois eu vou pagar. Então, você está adquirindo um passivo, contrai uma despesa, contando que você ainda vai receber um valor. E na Bíblia, em Tiago 4, 13 e 15, diz assim: atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a nossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como faremos isso ou aquilo. Então, pega esse conteúdo aqui que é bem importante para você nunca mais ter dívida. Fazer dívida pode soar como um ato de independência de Deus, sabia? Porque já que você está presumindo que tudo vai continuar como está, ou ainda que Deus vai continuar te abençoando da forma como está, e por isso você vai conseguir pagar essa parcela. E isso é um erro, vai contra o que Tiago te ensina, porque você não sabe o que sucederá no dia de amanhã. Você está deixando de Deus agir na sua vida, porque Deus já te deu dons e talentos, e muitas vezes de uma forma precipitada, sem necessidade, por erro, ganância, pressa, falta de paciência. Você toma decisões precipitadas. E quantas pessoas, por falta de paciência, cometem quantos erros financeiros que se arrependem depois? E eu digo para você, a pessoa faz algo contando que depois vai conseguir honrar isso. E perde a oportunidade de Deus abençoar a sua vida. Olha que profundo isso. Porque se você tivesse feito a lição de casa, seguido o processo, honrado o seu dom, o seu talento, para conseguir os recursos da forma correta, muitas vezes você nem precisaria ter pego aquele empréstimo do banco. Eu já vi isso de vários dos meus mentorados. Porque, e assim, pensaram, nossa, meu Deus, eu ganhei tanto nos anos passados e não guardei nada. Eu fui tão imprudente, deixei de ser como José do Egito, no momento de fartura, deixei de salvar a minha reserva para conseguir sobreviver nos 7 anos de seca. Então, olha como foi imprudente. Então, eu acredito para você, contrair dívida pode tirar a oportunidade de Deus agir. Você já pensou nisso? E é o seguinte, se você foi um servo bom e fiel em suas finanças, e ainda assim está faltando recurso para que você cumpra os propósitos,
você deve, como um cristão, clamar a Deus, sim, e ver que o milagre na sua vida pode acontecer. E em oração falar, Senhor, eu preciso desse recurso para cumprir o seu propósito. Só que eu digo oração, orar com ação. Você tem que fazer a sua parte. Eu não estou falando só ficar orando, não. Se você não fizer a sua parte, eu já falei na aula passada aqui, a responsabilidade pelos seus gastos é sua. É sua responsabilidade. Deus já fez a parte dele. Ele quer agir o milagre acontecer na sua vida, mas você tem que fazer a sua parte. Então, você pode falar assim, não quero pegar mais empréstimos. Faz o seu milagre e você faça a sua parte. Eu já vi aluno, sabe acontecendo, sabe o quê? É um cartão de crédito aparecendo como que nem estava para aparecer. É um desejo algo que aparece junto com o propósito de Deus. Sempre acontece alguma coisa, porque a pessoa está indo no caminho certo, a pessoa seguiu o passo a passo, determinou qual é o sonho de Deus em sua vida, alinhado por um propósito, entendeu que dinheiro é ferramenta para cumprir os propósitos de Deus, não o dinheiro de forma egoísta para atender desejos, não, para atender propósitos maiores. E aí isso daí estava alinhado e sabia para onde queria ir, porque quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Então, é verdade, eu creio muito nisso. E aprendendo sobre educação financeira, alinhado sobre a rocha, é um caminho sem volta. Aquilo que você vê, você não desvê mais. É aquela informação que não tem como você depois ser enganado pelo gerente do banco. Não tem como. Ele não vai falar para você, faz um consórcio aqui que vai ser legal. Você vai falar assim, eu já aprendi que o consórcio não é uma boa. E eu vou te falar mais a isso, entre outros, o porquê disso na aula dos piores investimentos. Entre outros exemplos que eu posso te dar. Então, depois que você sabe, você não tem como você deixar de saber, tá? Isso é apenas um exemplo para te mostrar, tá? Então, que bom. Então, isso aqui, eu estou evoluindo aqui para você e vou avançar ainda mais. Estamos quase chegando aqui, ó. Vamos avançar com você aqui. Tá bom. Mas quando que eu posso, então, dever algum dinheiro? Presta atenção. A Bíblia não nos diz quando podemos dever. O fato é que tem muitas empresas que crescem com dinheiro de outras empresas, de outras pessoas. É alavancagem empresarial, isso acontece sim. E em sua vida pessoal, eu digo, jamais deva nada a não ser que seja claramente um propósito de Deus. Se você for fazer isso, tenha claramente certeza que você vai ter condições de pagar e tenha alinhado com o propósito de Deus naquela direção, tá? E aí eu digo para você, mas empresas sim crescem, claro, mas por quê? Tem uma alavancagem diferente, tá? E aí tem gente que fala assim, mas doutora, se eu tiver dívida hoje em minha vida pessoal e me esforçar para eliminá-las rapidamente, como fizeram vários dos meus mentorados na minha mentoria, que é o Programa Completo Controle das Finanças. Você pode ver testemunhos de pessoas aqui dentro do YouTube, de gente que eliminou dívidas em 60 dias. Pode até parecer mágica, mas eu falo para você, é Deus agindo no processo de obediência dessas pessoas. Essas pessoas entenderam o momento certo que deviam agir. E se você, por exemplo, é um empresário, em alguns momentos, o empréstimo pode ser necessário sim para o crescimento da sua empresa, mas você deve fazer isso orando e confirmando a Deus se esse é um caminho. Confirmando com 3 pontos principais. Primeiro, sabendo se esse empréstimo vai ser investido em algo capaz de render mais dinheiro para a sua empresa. Lembra da aula passada? Compre ativos
e depois passivos, isso vai colocar dinheiro no seu bolso? Segundo, o valor de mercado do item que você vai comprar é maior do que o valor que eu vou emprestar, tá? Você tem que analisar isso também. E o terceiro ponto importante ao analisar, principalmente na área empresarial, para tomar empréstimo, você consegue pagar a dívida com folga no seu faturamento, sim, porque a empresa ela tem um fluxo de caixa diferente. E aí eu digo para você algo muito, muito importante. Fuja de qualquer artimanha para não pagar suas dívidas se você tiver como pagar. Isso não é bíblico, tá? Você tem estratégia, sim, que você pode usar a boa mordomia, que é fazer mais com menos. Mas se você tem como pagar, você deve pagar. Em Provérbios 3, 27 e 28, não diga ao teu próximo, vai e volta amanhã, então te darei se os tens agora contigo. E aí, eu quero te alertar mais ainda, para que você tenha paz numa situação se você não tem como pagar. E isso é um ponto muito importante na parte de dívida. Porque uma situação é quando a pessoa tem como pagar. Outra situação é quando a pessoa definitivamente não tem como pagar. E um primeiro ponto para te dar paz no seu coração é: não existe dívida eterna. Respire fundo. Dívida prescreve, dívida de banco caduca. Você tem a informação correta para o seu caso? Sim, você precisa da informação. Então, eu digo para você, não existe dívida impagável que não tenha solução. Sempre tem algo aí que precisa ser analisado. Eu já peguei em cada caso que vocês não imaginam, que a pessoa pensasse que teve um mentorado que achava que a dívida dele era de 80 mil e depois descobriu que era de 8 mil. Então, tem mentorado com 2 milhões de dívidas que resolveu por muito menos. Então, eu digo para você, imagine os casos que já me apareceram. E eu digo para você, siga entendendo que você precisa, não é de uma dica mágica nesse primeiro momento de preparação. Você precisa ter essa clareza, essa paz necessária para resolver a situação. Porque no desespero, ninguém faz nada certo. Você é levado pela situação, você é levado para resolver logo do problema, para se livrar logo do problema, e nem sempre essa é a solução que te tira de forma definitiva, tá? Então, eu digo para você, então, não estou dizendo aqui, se você está aqui esperando, eu vou te dar uma dica mágica para não pagar dívida, você está no lugar errado, porque o que eu falo para você é sempre orientação da forma correta. Negociar uma dívida, tirar juros abusivos, pagar o valor justo. Pagar uma dívida que está prescrita, jamais. Ter a informação correta, isso que é importante, ter clareza, tá? E aí, então, a pessoa fala assim, tá bom, mas eu tenho valor para pagar a dívida. Eu tenho que pegar todas as minhas economias e pagar essa dívida? E aí eu te digo, a resposta é não. Mas como? Como eu vou deixar ficar devendo? Olha, muito importante. Você deve organizar suas finanças para que consiga honrar suas dívidas e compromissos. Por quê? Se você esgotar todas as suas economias pagando uma dívida, você pode certamente perder a oportunidade de quitação de outras dívidas que você tenha. E tem muita gente que faz isso. Tem um momento certo para isso. E ser fiel no pouco, fazer sobrar dinheiro, faz parte dessa boa administração, tá? Você precisa ter clareza dessas dívidas, que essa é a pior dívida de todas, que você só tem pago juros e nunca se livra dela. Então, não é fazendo renegociando essa dívida que você vai sair dessa situação, tá? E aí, eu falo para você, e é para ajudar cada vez mais pessoas, que eu estou sempre aqui dando
dentro desse intensivão de finanças bíblicas, um conteúdo de valor, de graça para você, porque eu sei, quem manda esse projeto aqui é Deus. E eu quero que você entenda, vendo os testemunhos que eu estou passando aqui, olha só o da Jailma que eu passei hoje. Quem chegou depois, não viu o da Jailma, assiste depois, para você ver com provas que sim, sair das dívidas é possível. E que não existe dívida eterna. Não existe dívida impagável que não tenha solução. Grave isso e tenha paz. Tem pessoas que seu maior medo que tira a sua paz é ter o seu nome no SPC Serasa. E os bancos fazem isso como um bicho-papão. E uma dica que eu te dou aqui, para você evitar te causar mais consequências na sua saúde, no seu emocional, eu vejo que muitas pessoas se afundam ainda mais por causa disso que eu te falei, por ter seu nome em cadastros de proteção do crédito. Só que você precisa entender o seguinte: não tenha medo de ter seu nome protegido nos órgãos de proteção. Isso é o momento da situação. Porque o SPC Serasa, por exemplo, é só um cadastro que te protege de se afundar mais ainda nas dívidas. Olha só, aquilo que você está pensando que é uma tragédia, pode ter sido um livramento. Porque se não fosse isso, você talvez teria pego mais e mais empréstimos e se afundado ainda mais. Olha só que eu estou vendo as coisas por um outro lado. É você ver esse copo e achar, ele está meio cheio ou ele está quase vazio. E você pensar só para um lado e não ver, olha, colocando um pouco mais, posso encher. Então, dependendo da sua situação financeira, a maior bênção que pode ter acontecido para você foi isso. Então, eu digo para você, antes de falar a frase da live de hoje, que tem tudo a ver, você precisa começar a controlar suas finanças para poder fazer sobrar dinheiro e pagar dívidas, segundo a Bíblia, entendendo o seguinte: se você tem dívidas hoje, mais vale um bom nome do que muitas riquezas. Está na Bíblia em Provérbios 22, 1, 9. Só que você precisa, isso realmente está lá. Mas esse bom nome, ele tem a ver com um legado, não tem a ver com um cadastro de proteção. Em Eclesiastes 7:1 diz: mais vale o bom nome do que o melhor dos perfumes. Entenda, legado é o mais importante. É você mostrar para as pessoas que você é uma pessoa que busca a sua educação financeira. Você é uma pessoa que não é cheia de desculpas. Você é uma pessoa que supera obstáculos. Você acha que todo mundo não tem obstáculos a ser superados? Tem! Só que a questão é escolha se você vai ficar lá afundado no problema, mergulhado no problema, ou vai superar ele. Ter um bom nome é deixar um legado, é cumprir os propósitos de Deus na sua vida. Fixa isso na sua mente. Tem essa mudança intensiva na sua mentalidade. Intensivão de finanças bíblicas. Intensivão, intensiva mudança de vida financeira. Porque não é só para você, eu vou assistir essas aulinhas de finança, pegar umas dicas aqui e ir embora. Não, eu vou agir. Porque a Bíblia está me dizendo que eu preciso sair dessa situação. Eu estou preparada aqui para a primeira fase, vou assistir a primeira fase. Eu começo, vou até o fim. Começou, não para mais. E eu comecei, não para mais. Entrei num grupo do WhatsApp, não saio. Porque eu sou super comprometido nas coisas que eu faço. Você precisa determinar isso para você. Porque aquilo que você faz uma coisa, você faz as outras coisas da sua vida. Sim, a vida é uma repetição dos seus hábitos. E mostre para você que o seu hábito é dessa forma. Se você quer resolver sua vida financeira, resolva através dessa mudança de hábito, dessa mudança de mentalidade, de forma intensiva. Porque é nesse choque que realmente tem essa transformação. Eu não quero te dar uma diquinha, não. Eu quero te transformar. Porque a verdadeira transformação é a que salva. A verdadeira transformação é a que resolve.
E eu digo para você mais, avançando aqui nessa parte de dívidas, que atormenta muitas pessoas. Não é para você ficar tranquilo se o seu nome está no SPC Serasa, não. Não é isso que eu estou dizendo. É para você entender o real significado e não sofrer com o medo existente nisso. Faz sentido para você? São coisas diferentes. Seu nome está lá? Tá, legal. Mantenha seu emocional em dia. Vamos atrás para resolver isso. Mas não deixe que isso faça você tomar outras decisões erradas, como, eu vou pegar um outro empréstimo, independente da taxa de juros que for, vou cavar um outro buraco para eu entrar. Cada empréstimo que você cava, entra, é um buraco cavando um buraco maior. Então, não, ter suas finanças controladas é diferente. Você tem que entender. E a frase da live de hoje, mais vale um bom nome com um propósito. Sim, o seu propósito é ter essa vida, ter as suas finanças controladas de uma vez por todos. É claro que não é propósito de Deus que você tenha dívidas. Seu legado não vai ser uma vida cheia de dívidas, não. É possível você mudar isso. Então, a frase da live de hoje é: mais vale um bom nome com um propósito. E a palavra é legado, tá? A frase da live de hoje é: mais vale um bom nome com propósito. E a palavra da live de hoje, para você guardar aí, isso. A palavra é legado, isso mesmo, a palavra da live. Nunca tinha pensado sobre a SPC nesse sentido, como proteção para não me endividar mais. Verdade, Débora. Débora, nossa, que maravilha ouvir isso de você. Que maravilha. Olha, gratidão, eu sou grata por você ter escrito isso. Porque olha, meu esforço aqui, ó, valeu a pena por você. Se mais ninguém entendeu, você já entendeu. Isso já fez todo sentido para mim. Um dos objetivos para essa live de hoje, porque eu quero que você nunca mais tenha dívida. Como eu já expliquei nessa aula isso. Olha só, Gued, já sofri tanto por causa do SPC Serasa. Eu não quero que você tenha mais esse sofrimento. E, Gorete, eu entendo esse sofrimento. E esse sofrimento é algo que é na minha missão de vida libertar as pessoas desse sofrimento, porque eu sei o tanto que as consequências que isso causa dentro da pessoa, dentro da família, dentro da vida, dentro da saúde e tudo mais na pessoa, na sua vida e na sua família, né? Destrói vidas, destrói famílias. Então, eu digo para você o seguinte, eu quero que você entenda que eu disse a frase da live de hoje, principalmente porque Deus fala que eu conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos, plano de dar-lhes esperança e um futuro. Está em Jeremias 29:11. Ó, minha voz começa a falhar. Se eu não tomo água, minha voz começa a falhar. Tem que respeitar a voz, né? Tomando água para poder a gente aguentar aqui essa primeira fase. 21 aulas lives, depois nós temos mais 7 aulas lives, são 28 aulas lives dentro desse evento. Então, eu digo para você, essa Jeremias 29:11, planos de fazer prosperar, é algo que eu digo para você acalmar seu coração. Porque se você está preocupado com problemas financeiros, faça um propósito com Deus. Peça a Ele perdão pelos seus erros passados, perdão pelos seus erros cometidos até aqui. Muitos erros desses você nem sabe que você cometeu, que você, inclusive, vai aprender aqui dentro desse curso. Eu vou te revelar isso. Você precisa ficar, porque Deus mostrou esse curso aqui para você aprender.
Basta você saber, você querer ouvir ou não. Você vai estar presente e vai ouvir esse chamado de Deus para você aprender isso que você nem sabe que não sabe. Nós teremos aulas ainda sobre investimentos, piores investimentos, melhores investimentos, aula da mentalidade certa para prosperar, aulas de sabedoria financeira, aulas sobre fazer mais renda. Então, eu digo para você, eu já passei por essa dor do aprendizado, demorei anos para descobrir. E o meu propósito aqui é te mostrar com os meus erros, do meu aprendizado com meus mentorados, para você aprender o mais rápido possível. E afaste o medo da sua vida. Entenda que é possível, sim, mas você precisa determinar, priorizar, ser super comprometido. E o medo, a incredulidade, a falta de paciência, a pressa, isso não vem de Deus. Isso só te causa dano e foge da solução. Eu quero que você foque na solução. A solução a solução vem dos ensinamentos valiosos que Deus nos deixou na Bíblia, tá? Foque no seu aprendizado. Isso é algo que ladrão nenhum vai te tirar. E o ladrão desse mundo quer te dar é o quê? Quer botar você medo, incredulidade. É isso que ele quer botar. Não deixe que isso aconteça, tá bom? Repetindo a frase da live de hoje, mas vale um bom nome com um propósito. E não se esqueça de marcar no Instagram, @cristãorico, tá? Lembrando que hoje, às 21h47, temos a aula A Mente do Cristão que Prospera, tá bom? Nessa aula de hoje à noite, eu vou te mostrar a mentalidade certa para as finanças controladas. Se você está aqui no Instagram e não está inscrito ainda, se inscreve no YouTube, se inscreve no canal do YouTube, clique em curtir esse vídeo se você gostou dessa aula de hoje, tá? Quem gostou dessa aula de hoje, comenta aqui, escreve nos comentários, tá? E eu digo para você, quando a gente vê, a gente não consegue desver. Não dá para deixar de ver. Então, isso é minha missão, passar esse aprendizado para você. Então, o que você vai fazer agora? Você vai fazer o stories com a frase da live de hoje. Se você tem Instagram, tá? Mas vale um bom nome com propósito e marcar @cristãorico. Você vai pegar o link de indicação, compartilhar com as pessoas que você conhece, cristãorico.com/convite. Você vai saindo dessa live, também já definir lembrete para a live de hoje à noite, para você ser avisado na hora que começar, tá? E clicar em curtir também. Se inscrever no canal do YouTube se você ainda não se inscreveu. Se você perdeu alguma das aulas anteriores, assista, que elas vão sair do ar em breve. E volte hoje à noite, às 21h47. Seja super comprometido, super comprometida e traga mais uma pessoa, com certeza. Vamos compartilhar, transbordar esse conteúdo rico de finanças à luz da Bíblia nas pessoas que estão à nossa volta. Um beijo grande, fique com Deus e tchau, tchau! Aprendi a investir, coisas que eu não sabia nem para onde ia. Investir não era comigo. Eu achei que investir não era para mim. Eu achava que investir era para pessoas que sabiam muito. Já estou conseguindo investir, já abri a minha conta na corretora. Então estou muito feliz. E pela primeira vez também consegui investir, coisa que achava que era só para rico, mas a gente também pode. Hoje eu tenho uma carteira com 4 investimentos. Então eu já consegui fazer um investimento na minha carteira, que para mim foi uma das maiores transformações, porque eu nunca imaginei que eu ia conseguir fazer isso, nem chegar nisso, nunca na minha vida eu pensava. Para mim foi uma transformação muito grande. Consegui pela primeira vez um investimento. Fiz um investimento pequeno, mas eu fiz um investimento que também eu achava que era só para quem tinha dinheiro rico. Mas consegui fazer esse investimento, estou feliz, estou satisfeita. Através desse curso eu aprendi
que eu poderia investir, fazer investimentos com o meu dinheiro e não deixar ele na poupança. Retirei os valores que eu tinha na poupança e fiz uma carteira de investimentos, aonde foi muito gratificante para mim, porque eu comecei a ver mudança com esses valores que eu tinha, através dessa carteira de investimentos, que eu aprendi no curso Como Investir. E algo que eu achava impossível, que era só para ricos, milionários, que é fazer investimentos, eu aprendi a investir, já estou me tornando um investidor. A partir de hoje eu começo a ser uma investidora, eu começo a investir e eu tenho certeza que Deus trará grande resultado. Mais em 60 dias, saí do cheque especial, recebi dinheiro do banco, fiz renda extra, estou com saldo positivo e comecei a investir. Aprendi com a doutora Tayla a investir, né? E agora eu estou investindo. Aprendi também com eles a abrir conta nas corretoras para investir. Já estou investindo também, graças a Deus. Eu consegui me tornar uma investidora e até consegui uma conta para investir no Banco dos Estados Unidos. Então, assim, foi muitas bênçãos assim alcançadas. Era meu sonho começar a investir e então eu comprei as minhas primeiras ações. Eu perdi totalmente o medo do mundo digital. Então, eu já tenho conta em banco digital, em corretora, já tenho meu primeiro título no Tesouro Direto para o quê? Formar minha reserva de emergência, de segurança. E agora, o que era impossível está acontecendo, eu estou aprendendo a investir. Isso é algo maravilhoso. A gente aprendeu a investir, né? A gente achava que investimento era só para quem tinha dinheiro já e de fato não é. E consigo também fazer investimentos, coisas que eu não sabia nem como era que se procedia. O Chão Rico me deu a possibilidade de ser investidora. Chão Rico, obrigada. Nós já começamos a investir. Eu sou grata ao Cristão Rico. Consegui fazer uma aplicação, coisa que há muitos anos eu não sabia nem como começar. Estou investindo, coisa que eu não fazia, achei que isso não era pra gente. Conseguimos também já fazer o primeiro investimento. E fazer sobrar dinheiro, já comecei a investir, coisa que eu nunca fiz na minha vida, eu comecei a fazer agora, investindo. Hoje eu já tenho uma carteira digital, sou investidora, né? Nem acredito. Já investi e também já consegui iniciar minha carteira de investimento. Dentro desses 60 dias, eu quitei todas as minhas dívidas vencidas. Eu me tornei de um devedor, passei a ser um investidor, que hoje eu já investi. Hoje, com 60 dias, eu digo que foi um divisor de águas na minha vida, porque eu, de endividada, passei a ser investidora. Estou muito feliz, porque estou às vésperas de fazer os meus primeiros investimentos. Estou muito feliz porque eu já escolhi 2. Começar, estudei, falei, eu quero esses 2. E eu vou deixar de ser devedora do passado para ser uma investidora. Gente, isso é um milagre, né? Coisa que eu nem sequer poderia imaginar em menos de 2 meses acontecer. Estou investindo, coisa que nunca imaginei na vida. Estou feliz. Graças a Deus, saí de endividada para uma pessoa que agora já está, né? Já separei um valor, já vou fazer o meu primeiro investimento essa semana. Então, eu estou muito feliz. E já fiz o meu primeiro investimento. Antes eu pensava que investimento não era para mim. Nunca pensei em investir. Eu pensava que investimento era para grandes empresários, né, com muito dinheiro. E, no entanto, não. Eu descobri que eu também posso investir. Que o Senhor, Ele quer nos ver felizes e prosperando. Deus nos criou para isso. Ele não quer ver os seus filhos, né, na miséria.